Vamos orar para iniciar essa reunião. Senhor, nós queremos nesta hora colocar esta reunião diante do Senhor, pedindo mais uma vez a direção do Teu Santo Espírito. Que Tu venha, Senhor, no nome do Teu amado Filho, falar aos nossos corações. Senhor, que o nosso coração se abra à Tua voz mais uma vez. Que o nosso coração possa estar como aquela boa terra, receptível à semente viva da Tua palavra. Vem, Senhor, e nos ajude. Vem, Senhor, e nos guie. Vem, Senhor, e estabeleça pela Tua palavra aquilo que é a verdade do Teu coração para as nossas vidas. Pai, nós colocamos esta reunião em Teu nome, Senhor, debaixo da glória e do poder do Teu santo nome. Venha a nós, Senhor, venha a nós e manifesta Teu reino, venha a nós e manifesta a Tua mente, venha a nós e abra o Teu coração, Senhor, porque nós queremos perceber as verdades que há em Ti, as verdades que transformam, as verdades que nos libertam, as verdades que nos curam. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e rogamos a Ti, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Aqui nós vamos estudar sobre o verdadeiro significado da prosperidade. Meus irmãos e irmãs, este é um assunto importantíssimo, vital para a igreja nesse tempo. Definir o que é a prosperidade, porque nós temos que ter uma concepção bíblica, um conceito bíblico do que é prosperidade. O que é a riqueza no sentido material da palavra. Na década de 80, o Brasil sofreu um terrível impacto de uma doutrina chamada doutrina da prosperidade. Essa doutrina tem as suas raízes na história desde a década de 20 e é conhecida também como a doutrina da confissão positiva. Nos Estados Unidos, esta doutrina, ela perverteu o verdadeiro sentido do Evangelho de Cristo Jesus. Eles conseguiram, de maneira sutil e diabólica, roubar o verdadeiro conteúdo, usurpar o verdadeiro conteúdo da doutrina, do Evangelho de Cristo. E até hoje, irmãos, a igreja sofre por causa dessa doutrina. Muito daquilo que nós podemos ver como obscuridade da revelação tem as suas questões fundamentadas ou baseadas em todo o prejuízo que esta doutrina da prosperidade ocasionou. A palavra é bonita, prosperidade, mas é uma palavra que ela foi deturpada, uma palavra que adquiriu contornos malignos, pervertendo o Evangelho, causando danos. E assim, hoje, pregar a verdade, pregar o Evangelho de Cristo Jesus, dentro de um contexto onde a doutrina da prosperidade tem formado o caráter da maioria dos cristãos, beira o absurdo. Então, irmãos, vamos aproveitar esses textos que nós acabamos de ler. Vamos mais uma vez, por favor, olha o que ele diz. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento, com o que nos vestir, estejamos contentes.
Observe, irmãos, que esses 3 versículos, ele tem um contexto imediato que nos traz uma gloriosa clareza. Observe o versículo 5, ele diz assim, quando ele está falando daqueles homens mestres, corruptos, ele diz assim, constantes desavenças de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade. Agora, observe essa frase, que supõem que a piedade é fonte de lucro ou de ganância. Então, é dentro desse contexto. Os falsos mestres, eles diziam que a vida cristã era uma fonte de lucro, era um meio de se ganhar dinheiro fácil. Irmãos, vou repetir isso mais uma vez, porque as palavras de Paulo é de uma clareza. Ele está dizendo que naquele tempo, você vê que não tem nada novo. Aquilo que nós vemos esses pregadores modernos fazerem, irmãos, não é nada de última hora. Essas coisas são tão antigas como você pode imaginar. Então Paulo está dizendo que estes homens que ensinam que a vida cristã é um meio de se lucrar, enriquecer. Então Paulo está dizendo isso. Então esse é o contexto. Aí ele diz, de fato, só que no original não tem essa frase de fato. Aqui é uma conjunção adversativa, de, no original grego, tradução dela, mas. Ele diz, mas, grande fonte de lucro é a piedade. A vida cristã é uma fonte de lucro, de riqueza, mas com contentamento. Esse texto a gente vai ver ele mais à frente, de maneira mais detalhada. Por enquanto, quero trazer-lhes uma visão geral de tudo, especialmente da definição daquilo que é prosperidade à luz da Bíblia. Porque nós não podemos, de maneira alguma, aceitar que algum texto da Bíblia possa discordar de outro. Que ora Paulo ensina uma coisa, ora ele ensina outra. Quem faz isso são esses pregadores modernos que pregam por conveniência. Paulo nunca foi conveniente na sua maneira de expor a palavra. O Senhor Jesus, os profetas, todos eles trouxeram uma só palavra. Então, irmãos e irmãs, vamos observar aqui, por favor. Aqui nós temos o ensino da prosperidade. Vamos começar por aqui. Qual é o ensino acerca da prosperidade? O que a Bíblia ensina acerca da prosperidade? Se você volta para o Antigo Testamento, o assunto da prosperidade, segundo o Antigo Testamento, tem característica material e temporal. Guarde isso, irmãos. Se você estuda o assunto de riqueza, prosperidade, de acordo com o Antigo Testamento, você pode começar com Abraão, porque muitos gostam de basear essa filosofia maligna, começando com Abraão. Mas observe que a prosperidade, ela, no Antigo Testamento, ela tinha uma conotação material e temporal. Mas quando você vai para o Novo Testamento, é diferente. No Antigo Testamento, uma pessoa próspera, ela era definida pela quantidade de cabeça de ovelhas que ela tinha. No Novo Testamento, não. Esta era a maneira de Deus agir entre o seu povo. E se você observar os contextos geográficos, os contextos culturais, os contextos naturais, você vai compreender por que Deus agia assim. Por que era tão importante a prosperidade do povo de Deus ser vista entre as nações. Era uma questão de sobrevivência, não da pessoa, mas também da própria geração de Deus, do próprio povo de Deus de maneira geral. Se você observar no Antigo Testamento, havia muitos empreendimentos divinos, como por exemplo o tabernáculo, o templo, a própria nação de Israel. Mas no Novo Testamento, a edificação de Deus tem a ver com uma casa espiritual. E como que a prosperidade é ensinada no Novo Testamento? No Novo Testamento, se você observar a natureza das bênçãos, elas não são materiais e nem temporais, elas são espirituais e eternas. Vamos pegar um texto que vai nos ajudar? Efésios 1:3. Olha o que Paulo diz. Bendito, é uma adoração. Essa palavra é uma palavra de adoração. Ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Estão vendo? Irmãos, aqui nós temos que observar algo interessante. Primeiro, o Evangelho, ele é de uma esfera diferente desse mundo. Preciso repetir isso. Porque nossa mente é muito engessada. Nossa mente tem sido atacada por todo tipo de dardos do secularismo, do intelectualismo. Irmãos, por favor, não pense de maneira natural, pense de maneira espiritual. Uma das piores corrosões espirituais, interiores que os cristãos têm sofrido é a maneira secularizada como tratam as coisas divinas. Então, por favor, não vamos pensar de maneira natural, vamos pensar de maneira espiritual, porque o pensamento natural não é superior ao pensamento espiritual. Deus diz que os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os pensamentos de Deus são mais altos. Então, por favor, entenda, o Evangelho, ele não é da esfera desse mundo. O Evangelho é de uma esfera muito superior. Isso não é algo aceito dentro do contexto da igreja moderna. Por quê? Nós vamos ser honestos. Observe isto. Observe isto. O evangelho que é pregado hoje, ele tem um alvo, o aqui e agora. Vou repetir. O evangelho que é pregado hoje, a sua substância só tem um foco, aqui e agora. As pessoas vão para uma reunião da igreja por causa do aqui e agora. Elas não têm em vista as questões da eternidade. Elas não têm em vista as questões da glória, as questões elevadas. As pessoas vão a uma reunião da igreja para receber algo simplesmente agora, é nesse momento, é hoje, é aqui. Por que se busca muito riqueza? Por que se busca muito prosperidade? É por causa do aqui, é por causa do agora. Nossa visão secularizada em tratar as coisas materiais tem nos tornado superficiais com relação ao mundo. E isso, irmãos, é a grande característica da pobreza que se instalou no meio do povo de Deus. Então, qual é o conteúdo da mensagem cristã hoje? Aqui e agora. Isso não é certo, irmãos, isso está errado. Porque o caráter da mensagem cristã é aqui e a eternidade. Então, quando você prega o evangelho, as pessoas não entendem, as pessoas ignoram, as pessoas desprezam, porque a mensagem que se prega hoje tem a ver com a condição da pessoa. Trata com os problemas materiais, com os problemas sociais. Irmãos, os nossos problemas materiais e os nossos problemas sociais, eles não são mais importantes do que os nossos problemas espirituais. O evangelho não vem, é uma das grandes mentiras. E tem muita gente séria que prega isso. Diz que o evangelho veio para poder mudar a condição social do homem. Isso é uma mentira, irmãos. O propósito do evangelho não é mudar a condição social do homem. O valor do evangelho, o caráter do evangelho, o propósito do evangelho, a vida do evangelho tem um cunho universal. O que é aqui em Goiânia é lá na África. O que é lá na África é lá no Japão. O que é lá no Japão é lá na Austrália. O que foi no tempo de Jesus é também hoje. Qual é o único cunho do evangelho? Qual é o único propósito do evangelho? Salvar, vivificar o espírito morto do homem. Apresentar Jesus como resposta para a sua condição perdida e não mudar o homem da sua posição social. Por que as pessoas estão se tornando cristãs hoje? Porque elas querem um carro, querem uma casa e sabem que a vida cristã propõe isso. Por que se prega tanto dinheiro hoje no meio do povo de Deus? Prega-se tanto prosperidade, porque é isso que as pessoas buscam. Nós vivemos num mundo materialista, capitalista, um mundo de competitividade. As pessoas não se satisfazem com o sapato que tem, com a calça que tem, com a roupa que tem, com o emprego que tem, com a casa que tem, com o carro que tem, se satisfaz com nada.
Isso é triste, irmãos. Mas não estou falando do mundo não, estou falando da igreja. Pensa nisso. Agora, imagine, para pessoas assim, que tipo de evangelho que vai funcionar? O evangelho de Cristo? Nunca funciona. Mas o evangelho do homem, o evangelho da alma, o evangelho do aqui e agora, esse funciona. Mas você falar para as pessoas que o tesouro delas está no céu, irmãos, quem é que vai querer isso? Quem vai querer? Quem vai entender isso? Então o assunto de Paulo aqui não é brinquedo não, irmãos, é coisa séria. Ninguém hoje, você encontra nesse contexto do evangelicalismo decaído, vai aceitar esse tipo de mensagem. As pessoas estão endividadas, as pessoas não estão respeitando seus limites, o cartão de crédito já está estourado, conta bancária estourada, está tudo no vermelho, está tudo no vermelho é pouco. Então, as pessoas estão aí, e vivendo de aparência, e crendo que Deus vai mudar a vida delas, crendo que Deus vai ouvir a oração delas, crendo que Deus vai pagar a conta delas. Eu vou te falar uma coisa, Deus não vai pagar, porque os assuntos dele são muito mais elevados do que a dívida que você tem. Eu não sei aqui da dívida de ninguém, também não quero nem saber. Agora, uma coisa é certa, se você anda assim, meu irmão, minha irmã, você está com problema, porque você está na contramão do evangelho de Cristo. O evangelho não veio para mudar a sua condição social. Condição social é uma consequência. É uma consequência, não é a razão do evangelho. A razão do evangelho é mudar a posição do homem diante de Deus. Ele era condenado, agora não é mais condenado. Ele era criatura, agora ele é filho. Entende? Ele estava indo para o inferno, agora ele está indo para o céu. É totalmente diferente a mensagem do evangelho. Mas hoje se prega o contrário, que a mensagem do evangelho é para mudar a condição social. Por que levantaram essas profetisas translocadas nesses últimos dias? Tem ido a Dilma, tem ido na internet, profetizando que Deus vai mudar o Brasil. Vai mudar? Como vai mudar o Brasil? Como vai mudar? Como que um partido corrupto, imundo, sujo, que governa esse país, um partido que acumula recorde de corrupção, somado à corrupção, multiplicado à corrupção, vai ter as bênçãos de Deus? Por que o Brasil vai ter? O Brasil tem que ser julgado conforme os seus pecados. Essa nação vai ser julgada, irmãos. Vai ser julgada mesmo, porque Deus é sério e Deus é santo. Não é porque o Papa veio aqui e produziu o efeito que produziu, não é porque essa igreja caída está aí na mídia, em tudo quanto é lugar, fazendo propaganda de um evangelho falso, que os céus vai se inclinar diante de tudo isso. De forma alguma, o trono de Deus opera justiça. Então vamos ser coerentes, irmãos. Olha o que nós estamos aqui vendo. É algo muito sério. Então é um grande erro achar que o evangelho veio para mudar a condição social das pessoas. Coloca a condição social na frente do espiritual. A situação espiritual está em primeiro lugar. Por que essas denominações prosperam como tem prosperado? Por que esse evangelho decaído tem encontrado no meio da nossa sociedade um campo fértil? Porque é isso que as pessoas buscam. Elas não buscam Cristo, elas não querem Cristo, elas querem o quê? Elas querem um bem-estar social, elas querem status, elas querem posição, elas querem dinheiro, elas querem isso, elas querem maquiagem, é isso que elas querem. Vida cristã piedosa, elas não querem. Por isso que esses falsos mestres dizem, aqui segundo Paulo, que a vida cristã é um meio de se ganhar dinheiro. E não é, irmãos. A vida cristã é um meio de se ganhar Cristo. Dinheiro tem que estar de acordo com o propósito de Deus, não de acordo com o meu desejo, com as minhas necessidades. Quando você está nessa periferia degradada, mas vai conviver com irmãos que só tem um pão para comer durante uma semana. Vai conviver. Aí você vai ver que a situação que você vive é muito mais séria do que a deles. Vai conviver em lugares onde você vai ficar com vergonha do relógio que você usa, da roupa que você usa, no meio de irmãos que amam o Senhor,
e creem no Senhor como você crê, que tem a mesma esperança que você tem. E aí? Quer dizer que Deus é melhor para mim do que para ele? É assim que nós vamos avaliar as coisas? Então, irmãos, vamos ser cuidadosos. Este texto que nós acabamos de ler é muito importante. Mas, por outro lado, não estou querendo dizer aqui que nós temos que ser um eremita, né? Não estou, de forma alguma, querendo ensinar a vocês a vida de um anacoreta, de forma alguma. Precisamos entender o propósito de Deus em todas as coisas, até mesmo na vida material. Precisamos compreender o que é realmente a prosperidade financeira, o que é a vida financeira, a vida material. E a vida financeira, a vida material é uma questão mais de responsabilidade do que de privilégio. Vamos ao texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então aqui nós temos um texto que vai nos conduzir à compreensão do caráter das bênçãos que nós temos da parte de Deus. Esse é um texto rico, um texto muito precioso. Então é muito importante nós estudarmos aqui, observando a ordem dos fatos que Paulo coloca nesse texto. Primeiro ele começa com a adoração, bendito. Esta é uma palavra que por si só expressa a mais profunda adoração a Deus. Ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é a primeira parte. Aí ele diz que nos abençoou. Permita-me colocar aqui algumas assertivas, né? Observe. Primeiro, a primeira assertiva, o caráter das bênçãos. Primeira assertiva, permita-me ajudá-los a ler esse texto, colocando algumas assertivas. A primeira, veja, o caráter das bênçãos. O caráter das bênçãos é um caráter espiritual e não material. Irmãos, se isso não mudar tudo, então sua mente está em conformidade com esse mundo e não em conformidade com as coisas celestiais. Escute, o padrão de Deus para governar todas as coisas é o padrão celestial. Deus não usa o padrão natural, Deus não usa o padrão do mundo para poder estabelecer as coisas. O método de Deus para estabelecer todas as coisas é o método espiritual. Sabemos que tudo é de Deus. Essa terra é de Deus, o universo é de Deus. Tudo é de Deus. E tudo está de acordo com o propósito de Deus. Então sabemos que existe um governo maligno sobre este mundo. Vamos entender, mundo e terra. Mundo e terra, no conceito espiritual, não são as mesmas coisas. Porque terra nós podemos pensar nesse globo terrestre. Mas mundo, nós podemos pensar no sistema que está sobre a terra. Então, quando a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, é o sistema que governa o mundo. Satanás tem um governo estabelecido nesse mundo de principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade, atuando nos lugares celestiais. Então, tem um governo aqui. Então, meus irmãos, irmãs, o caráter das bênçãos que nós recebemos da parte de Deus, as bênçãos que nós recebemos, sejam elas em que esfera for, seja espiritual, seja material, seja ela o que for, como for, em que esfera for, o seu caráter é espiritual. Pode ser seu carro, pode ser sua casa, pode ser sua conta bancária, seja o que for, você tem que avaliar e ver dessa forma. Porque se você começar a ver isso do ponto de vista natural, se você vê isso a partir do seu suor, você está vendo as coisas segundo o homem caído e não segundo Deus. Estão vendo? Segunda assertiva, todas as bênçãos nos são doadas em Cristo. Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas sorte de bênçãos espirituais, toda sorte, em todos os aspectos, em todas as esferas, todas as bênçãos são espirituais.
são espirituais, e elas nos são doadas em Cristo. Não é porque você tem condições, não é porque você tem capacidade. Você pode dizer, mas irmão, eu nem conheci o Senhor, e o Senhor me deu isso, me deu aquilo. Agora você tem que compreender que tudo isso que você tem está em Cristo. Tudo isso que você tem está debaixo do encabeçamento de Cristo. Tudo isso que você tem que refletir a glória de Deus. Está certo? Ou você vive dois mundos. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e as riquezas. Não podemos estar em dois reinos. Ou estamos no reino de Deus, ou estamos no reino do mundo. Não existe três senhores, existe dois. Ou você está debaixo do encabeçamento de Deus, ou você está debaixo do encabeçamento satânico desse mundo. É aqui onde muitos cristãos falham, irmãos. Se colocamos Cristo de lado, todas as bênçãos se perdem. Podemos ficar com dinheiro, com riqueza, com carro, com casa, seja lá o que você tiver. Você pode ficar com tudo isso, mas se você não compreende nessa esfera, que o que você tem, te é dado em Cristo, te é dado para a glória dEle, te é dado para o propósito dEle. Se você coloca Cristo de lado, então tudo se perde. Você está simplesmente entregando as rédeas de tudo nas mãos de Satanás. É muito sério, porque todas as bênçãos que vêm a nós, todas as coisas que nós temos, você pode falar de coisas materiais, mas agora você vai entender que não são coisas materiais em si, são coisas espirituais. Vamos para a terceira assertiva. A esfera do desfrute de todas as bênçãos. As bênçãos não são desfrutadas na esfera material. Todas as nossas bênçãos, posses, bens, seja o que você tiver, e se você não tiver, pelo menos você tem um coração para receber, tudo isso deve ser desfrutado nos lugares celestiais. Aí eu acho que dá um nó na cabeça de uma pessoa materialista. Como é possível? Isso é realmente uma terrível contradição. Como? Irmãos, vai anotando aí. Observe bem. Efésios 1:6 diz que a nossa posição é em Cristo nos lugares celestiais. Efésios 1:6. E nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Anote um outro texto. Filipenses 3:20. Diz que a nossa cidadania é celestial. Colossenses 3:2 diz que os nossos pensamentos devem ser pensamentos celestiais. E se você ler também 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz que nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra. Irmãos, eu estou dando para vocês uma base bíblica sólida para você compreender o que você é, ou quem você é. Estão vendo? Então, nossa posição hoje é com Cristo nos lugares celestiais. Nossa cidadania é celestial. Os nossos pensamentos devem ser elevados, devem ser os pensamentos altos, buscar as coisas do alto, onde Cristo está. A nossa condição aqui é de moradores deste mundo? Se você acha que é isso, então você não entendeu a salvação. Se você acha que você ainda está com os pés enfiados nessa terra, então você não entendeu o Evangelho de Cristo. Você não entendeu a mensagem de Cristo. E a mensagem de Cristo é a base para a redenção. A mensagem de Cristo é a base para nós recebermos sua obra. Primeiro sua palavra, depois sua obra e por fim a glória. Então, irmãos, tem alguma coisa obscura aqui? Não tem. Então, como que nós vamos desfrutar das nossas bênçãos? Tudo tem um propósito celestial. É por isso que tantas pessoas, elas se fecham com o que têm, mesmo sendo cristão. Elas não compartilham com os irmãos, elas não exercem generosidade. Sua casa é fechada para ela mesma, sua vida não consegue trazer os irmãos para dentro, não consegue conviver com os irmãos, não compartilha, não desfruta com os irmãos. E será que isso está certo, irmãos? É assim mesmo.
Tem uma base bíblica para vivermos assim? Porque se temos uma base bíblica, essa base não está nos ensinos do Senhor nem dos apóstolos. Então vamos ser cuidadosos, irmãos. Vamos entender por que o Senhor tem nos confiado algumas coisas, para alguns mais, para outros menos. Você lembra quando Jesus entrou lá no cenáculo, em João 13, e lavou os pés? Todo mundo aqui lembra. E tem comunidade que faz o dia de lavar os pés. Irmãos, eu dou conta de ser humilde assim. Sou sincero para vocês. Se um dia alguém provar que para mim isso é bíblico, me dê uma bacia grande. Eu dou conta de ser espiritual assim, eu dou conta de ser humilde assim. Se é para provar humildade, isso aí eu dou conta de fazer. Não é isso que ele estava ensinando, irmãos. De todos que estavam presentes naquele cenáculo, quem tinha mais? Quem realmente tinha uma grande envergadura espiritual ali entre eles? Quem era aquele que poderíamos dizer, este sim, é um varão aprovado diante de Deus? O Senhor Jesus. Então nós podemos dizer que ele era aquele que tinha recebido mais. Ele diz: o que eu recebi de meu Pai. Ninguém recebeu o que ele recebeu. Então qual é a lição? Aquele que recebeu mais é o que mais deve servir. Percebe, irmãos? Quem mais recebeu, mais deve servir. Isso não é medido diante dos irmãos, isso é medido diante do Senhor, com consciência. É com consciência. Esse é o ensino. Simples o ensino, não é, irmãos? Demais. Para mim esse ensino é simples. Difícil é nós aplicarmos ele. As palavras do Senhor Jesus, na mesma profundidade que elas são simples, são as coisas mais profundas que já foram produzidas para a mente humana. Nenhum quadro, as pessoas gostam muito de ver em cidade histórica ou em lugares importantes do mundo e ficar apreciando a beleza das coisas. Mas quando você conhece, procura conhecer, estuda as palavras do Senhor. Irmãos, não existe nada nesse mundo que seja mais belo, mais profundo, mais glorioso do que as palavras e o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, irmãos, mais uma assertiva, quarta. Aí Paulo diz assim: todas as sortes de bênçãos. A minha ênfase aqui está na expressão todas. Todas. Podemos gozar da totalidade de todas as coisas a que viermos receber, ou mesmo, se tivermos necessidade, o Senhor prover, derramar sobre nós. Então eu quero que você observe a palavra todas, todas. Mas, nunca esqueça das assertivas anteriores. Todas aqui, é todas mesmo. Porque, se você não compreender as outras assertivas, essa expressão todas perde o sentido. Podemos sim desfrutar de todas as bênçãos que Deus nos der. Mas nunca esqueça que essas bênçãos têm um cunho espiritual, têm um conteúdo, uma substância espiritual. E essas bênçãos, elas em primeira instância, não diz respeito à nossa satisfação, mas o prazer de Deus em nós. Se Deus te dá algo, Ele vem ter prazer nisso. E se Ele vier, e Ele não encontrar o prazer, então significa que aquilo que temos é como aquela figueira que Ele amaldiçoou. Está vendo, irmãos? Veja o contraste. O Senhor Jesus chega em Betânia. O que significa Betânia? Casa dos figos? Aí o Senhor encontra ali o lugar do seu descanso, o lugar do seu prazer. Ali ele encontra um povo reunido aos seus pés. Ali ele encontra satisfação. Isto é o que significa Betânia. Todas as vezes que você vê o Senhor em Betânia, você vai aprender uma lição. Mas o Senhor agora vê uma figueira. Aquela figueira, alguns podem dizer, mas irmão, não existe ali uma contradição? Porque o Senhor chega até aquela figueira, mas não era tempo de figos. Mas o Senhor não estava olhando para a época, estava olhando para a nação de Israel. Aquela figueira era o retrato fiel da nação de Israel. O Senhor nunca pôde encontrar deleite algum naquela nação. Quando o Senhor chega ali, o que ele encontra? Encontra o templo sendo profanado. Encontra um povo com os ouvidos fechados, endurecidos no coração, e assim não pôde recebê-lo. Em Betânia, ele foi recebido. Em Jerusalém, ele não foi recebido. E quando o Senhor diz assim,
quando ele vê Jerusalém, ele chora. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te foram enviados. Aquilo que Deus deu a eles, mas eles não receberam. E, irmãos, o que eles fizeram? Se tornaram endurecidos, orgulhosos espiritualmente, e assim rejeitaram a maior dádiva do Senhor. Quando o Senhor nos dá algo, Ele vem buscar satisfação naquilo. Quando o Senhor chegou em Jerusalém, Ele não encontrou satisfação alguma. Aonde estava a satisfação do Senhor? Lá em Betânia. Quando o Senhor nos dá algo, Ele vem naquilo buscar a sua satisfação. Mas muitas vezes, quando o Senhor vem, irmãos, aquilo que Ele nos confiou, aquilo que Ele nos deu, já está totalmente maculado pela nossa ganância, pelo nosso egoísmo e por tantas coisas da nossa própria carne. Não glorificamos a Deus com aquilo, ficamos tão cheios de nós mesmos, tão envaidecidos, porque temos algo, recebemos algo, conquistamos algo, e essa forma de dizer as coisas traz tristeza ao coração do Senhor, porque, irmãos, nós colocamos Cristo de lado, não é em Cristo que nós temos recebido algo. Aí achamos que é nossos méritos, nossa força, nosso trabalho, nosso suor. Isso é coisa do velho Adão. Mas se é em Cristo, você tem aqui uma expressão espiritual em tratar com as coisas. Aí você muda o valor das coisas. Irmãos, não é errado ninguém ter nada. Não é errado uma pessoa ter uma conta bancária com R$1, como também não é errado uma pessoa ter uma conta bancária com R$1 bilhão. Errado é quando a bênção, a posse, nos tem. Então não é errado você ter as coisas, errado é as coisas te ter. Isso é que é errado. É isso que entristece o coração do Senhor. Todas as bênçãos. Agora, por favor, vamos voltar aqui para esse texto de 1 Timóteo 6. E diz: mas grande fonte de contentamento, aqui na versão corrigida está assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas versões, porque esse é um texto que precisa ser analisado com muito cuidado. Nas muitas versões aqui do Novo Testamento, nós podemos encontrar várias traduções desse texto, que, se não forem bem examinadas, podem sugerir para uma pessoa desavisada caminhos sinuosos. Então, para evitar, eu quero mostrar primeiro para vocês o primeiro texto aqui no Novo Testamento, na linguagem de hoje. Está assim: é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza. Olha que perigo, irmãos. Esse é o Novo Testamento na linguagem de hoje. Mas, aí tem uma conjunção que corrige: só para a pessoa que se contenta com o que tem. Então, a segunda parte do texto corrige a primeira parte. Mas imagina uma pessoa desavisada ler esse texto. Imagine como eles fazem, né? Eles leem o texto, não observam o contexto, eles leem, mas aí os olhos carnais, adâmicos, gananciosos, um olhar ganancioso, se ele lê esse texto, ele nunca vai entender a segunda parte, porque a sua visão só alcança a luz que ele tem. Vou repetir: uma pessoa só caminha segundo a luz que tem. Então, se a luz que a pessoa tem é a luz da ganância, ele lê esse texto, o que ela vai ensinar? Está vendo? Que a vida cristã é uma fonte de muita riqueza. E por que você é pobre, irmãos? Aí vem a mentira, vem o engano, porque pobreza e riqueza, segundo Deus, não é o que nós pensamos e nem definimos. Vamos a uma outra versão, tradução brasileira, tradução muito respeitada, é uma das traduções da língua portuguesa mais respeitada, porém a mais difícil de encontrar. Se alguém tiver uma tradução dessa em casa, me fala, viu? Porque eu gostaria de fazer uma xerox, porque eu não conheço uma das traduções melhores que já foram. Você tem? Ah, tá. Só consigo ver ela através da internet ou as ferramentas virtuais. A piedade com contentamento é grande lucro. O texto só diz isso. A piedade com contentamento é grande lucro. E é isso que o texto está dizendo. O grande lucro não é as coisas materiais. A vida cristã não é uma fonte de riqueza material. A vida cristã é uma grande fonte de riqueza espiritual, com contentamento. Vamos para uma outra versão. A Bíblia de Jerusalém. A piedade é de fato grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar.
uma versão até razoável. Reina Valera, que traduziu, infelizmente, uma das versões que eu mais aprecio, mas essa tradução ficou fraca. Mas, grande fonte de ganância é a piedade. A palavra ganância caiu mal aqui. Com contentamento, quer dizer, você pode ser ganancioso, portanto, que esteja contente, satisfeito. A versão Reina Valera aqui se perdeu fortemente na sua tradução. Bíblia, a mensagem. Uma vida consagrada traz lucro, mas esse lucro é a rica simplicidade de ser você mesmo na presença de Deus. Muito boa essa versão. Nesse ponto, né, irmão? Essas versões, assim, mais, como a gente costuma chamar, amplificada, elas trazem alguns riscos. Não são instrumentos de leitura e de estudo, mas são ferramentas que subsidiam o estudo da palavra de Deus. São só essas. Muito obrigado. Então, observe, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Vamos olhar 3 palavras desse texto para nós entendermos melhor. A primeira é lucro. Fala fonte de riqueza, meio de ganho. Grande fonte de riqueza é a piedade. Então, o que é riqueza aqui, irmãos? O que é riqueza? A riqueza é a piedade. Olhe bem, piedade. A palavra piedade, ela aponta para 2 coisas que pode sintetizar todo o seu significado. Primeiro, aponta para a fé cristã. Segundo, uma fé acompanhada por uma vida santa, que caracteriza o relacionamento com Deus. Então, esta palavra é uma síntese do nosso relacionamento com Deus. E aqui nós adicionamos 2 outras palavras para criar uma substância mais sólida na sua interpretação, fé e santidade. Então, Eusebeia, que é o termo aqui grego para piedade, fala do nosso relacionamento com Deus, em fé e em santidade, porque para relacionar com Deus é necessário fé, e para estar em relacionamento íntimo com Deus, não só fé, mas santidade, porque relacionar com Deus, com fé e sem santidade, você jamais vai poder compreender ou entrar nas intimidades de Deus, você vai ficar sempre na periferia. E a terceira palavra é contentamento, fala de suficiência, capacidade. Então nós temos 3 palavras aqui. Agora, permita-me adicionar um ponto hermenêutico, para que essas 3 palavras, elas possam se juntar e configurar para nós a melhor interpretação desse texto. Observe, versículo 5, dê uma olhada aí. Versículo 5, aquele que nós havíamos lido antes. A última parte, que supõe que a piedade é uma fonte de lucro. Então, os falsos mestres ensinavam que a piedade, a última parte do versículo 5, é uma fonte de lucro. Aí o versículo 6, de fato, ou mas, pode estar assim na sua Bíblia. Aqui no original nós temos uma conjunção adversativa. Essa conjunção, ela estabelece um contraste. Então, observe, os falsos mestres, eles diziam que a vida cristã, desculpe-me, era uma forma de enriquecimento pessoal. É um perigo isso, irmãos. Uma fonte de Mas, se você observar a palavra piedoso, ou Eusebeia, ele está dizendo para nós que toda a riqueza da vida cristã é o nosso relacionamento com Deus, e viver com contentamento. É claro, irmãos, que a vida material está envolvida aqui, mas a vida material não é o ponto essencial do espiritual, que o espiritual governa o material, que o grande segredo da prosperidade não está no quanto você tem de bens, não, mas o quanto você tem no seu relacionamento com o Senhor. Estão vendo, irmãos? Observe aqui, não é uma riqueza baseada na quantidade de posses, mas estar feliz com o que você tem, que a grande riqueza aqui não é a quantidade de coisas que você tem,
é você estar satisfeito com o que você tem e se relacionar com Deus com tudo isso. Vamos buscar algumas lições. Eu gostaria de colocar pelo menos 3 preciosas lições aqui para nós. A primeira lição: as bênçãos materiais, elas têm um caráter didático. Deus nos dá algo porque Ele quer nos ensinar algo. Deus nos dá algo porque Ele quer provar o nosso coração. Se Deus confere pessoas, bens, seja em que grau for, não interessa. Você não deve olhar para aquilo e procurar obter satisfação, mas olhe para aquilo e procure ver o que Deus está te mostrando e o que Ele quer te ensinar. E observe, olhe para o seu coração, na luz de Deus, para que você não seja atraído e nem tampouco traído pelo próprio coração. Porque, irmãos, é muito sério. Observe, Deus nos dá algo para o nosso desfrute pessoal? Não. Deus nos dá algo para que nisso Ele pode ter o seu desfrute em nós. Se Deus encontra desfrute em nós, com absoluta certeza, consequentemente, nós estaremos satisfeitos. Não com o que temos, mas por ver em tudo as mãos do Senhor. Em ver a graça do Senhor, em ver a misericórdia do Senhor. Então, irmãos, não é o nosso desfrute, é o desfrute de Deus. E ainda há um detalhe: o desfrute é secundário. Porque nós não podemos confiar no nosso coração, irmãos. Nós precisamos de discernimento em todas as coisas. Há um detalhe. Quero mostrar um texto para vocês. Mateus capítulo 6, versículo 21. Se você ler o 19 e 20, o Senhor diz assim: não acumuleis tesouro na terra. Tanta coisa para ensinar aqui, irmãos, para a gente aprender. Mas o texto que eu quero mostrar para você é outro. É o 21. Onde a traça e a ferrugem corroem. Onde os ladrões escavam e furtam. Mas ajuntai tesouros aonde? Onde é a esfera do ajuntamento de tesouros? No céu. Aí você diz: então, como é que eu vou juntar tesouro no céu? Você pode pensar: como é que eu estou juntando tesouro no céu? Você está juntando o tesouro no céu quando você sabe lidar, e é responsável, e é confiável diante de Deus com o que Ele te confiou aqui na terra. Porque a nossa vida cristã é os pés na terra e o coração nos céus. Mas quando os nossos pés e o nosso coração está na terra, nós, diante de Deus, lá na glória, somos pobres. Nós só temos madeira, palha e feno. E tem gente que nem isso tem. Não é sério, irmãos? É. Olha que clareza desses textos. Não acumuleis tesouros na terra. Versículo 20. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem furtam. Agora versículo 21. Porque onde está o teu tesouro? Então onde é que está o teu tesouro? O Senhor diz: não ajunteis na terra. Não, meu tesouro está na terra. Está na terra. Se está na terra, então é aí que está teu coração. Então, se o teu coração está na terra, então significa que você não está conforme Colossenses 3:2. Você não está pensando nas coisas do alto. Sua vida não está escondida com Cristo, porque uma das características de uma vida escondida com Cristo é o pensamento nos céus. Ou não, irmão? Será que eu estou pregando heresia para vocês? Será que eu estou juntando texto aqui, forçando as suas interpretações? Porque se eu tiver, irmãos, eu sou passível de condenação diante de Deus. Olhe como as coisas estão sendo colocadas na palavra. Olha a clareza de tudo isso. Aí ele diz: porque onde está o teu tesouro? Então o tesouro pode estar em 2 lugares, na terra ou no céu. Ali também está o teu coração. Estão vendo, irmãos? Então a gente, às vezes um irmão, ele tem só a bicicleta. Aí ele ouve isso e fala assim: oh, Deus, ainda bem que a mensagem hoje passou longe de mim. Pois essa bicicleta é o teu tesouro. Você pode não ter nada, mas só tem sujeira embaixo da unha, aí está o teu tesouro também. Seja lá o que você tiver, isso é o teu tesouro. À medida que for, em que esfera for, é o teu tesouro. Sabe, você pode perguntar: irmão, mas você não tem nada. Bom, onde é que está o teu coração? Ah, irmão, meu coração, aí você vai ver onde é que seu coração está. É ali que está o teu tesouro. Mas se você disser: irmão, olha, não interessa o quanto eu tenho. Interessa que eu tenho aprendido a colocar o meu coração no Senhor, e não confiar nas minhas coisas, mas no Senhor. Então é aí que está o teu tesouro.
A questão aí, a Bíblia está dizendo isso, a Bíblia não está colocando aqui, irmãos, ou nomeando, caracterizando coisas. Ele diz apenas, aonde está o teu tesouro, está o teu coração. E aqui só tem 2 lugares, céu e terra. Então, para mim, as coisas são muito claras quanto a isso. Então, observe um detalhe aqui no texto. Tesouro, está vendo aqui? Está no singular. Então, alguém desavisado pode pensar, irmão, tesouro. Então, significa que não fala de posses, né? Porque uma pessoa que tem muitas posses, ela pode ser chamada uma pessoa que tem muitos tesouros. Este é o perigo da mente secularizada, vulgarizar a palavra. A questão é que no Novo Testamento a palavra tesouro, no singular, só se refere a uma só coisa, o nosso Senhor Jesus. O tesouro escondido. Então observe aqui outro detalhe, olha o artigo que é definido. Onde está o teu tesouro? O teu tesouro está no céu ou está na terra? Por favor, há um outro texto que eu quero lhes mostrar. Mateus 13:44. Diz o reino dos céus, Mateus 13:44. O reino dos céus. Aqui, vamos entender melhor. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. Transbordante de alegria, vai e vende o quê? Tudo. Tudo. O que tem e compra aquele campo. Por que ele comprou aquele campo? Porque naquele campo estava o seu tesouro. Irmãos, esse campo aqui, ele tem 2 características. Nós podemos entender que o campo aqui é o mundo. E o nosso tesouro pode estar nesse mundo. A gente vende tudo por causa do nosso tesouro nesse mundo. O que é o nosso tesouro nesse mundo? É tudo aquilo que provém do nosso suor, é tudo aquilo que provém da nossa carne, aquilo que a traça corrói, os ladrões furtam, é tudo aquilo que não tem nada a ver com as bênçãos espirituais. É tudo aquilo que não tem nada a ver com o caráter das bênçãos espirituais. É tudo aquilo que nós, mesmo tendo recebido de Cristo, nós nele, ou neles, não temos glorificado Cristo. Está vendo, irmãos? Mas também podemos ver uma outra esfera do campo. No sentido positivo, esse campo também é celestial. É onde Cristo está. E aí, sabe o que aquele homem fez? Ele pegou tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. E tudo aqui é tudo. Podemos entender que até esposa, filhos, tudo, ele pegou e deu para comprar, ou vendeu para comprar aquele campo, por causa daquele tesouro. Agora você entende por que nós temos que amar os céus? É porque nele Cristo está. Por que nós desejamos a eternidade? É porque lá Cristo estará. Porque nós desejamos, irmãos, um dia habitar a eternidade. Para fugir do inferno? Nunca. Porque lá Cristo estará. Porque o nosso grande tesouro é Cristo. Então, esse tesouro escondido é o nosso Senhor. Por que escondido? Porque o mundo não pode ver. O mundo não sabe quem é Ele. E nele está todas as insondáveis riquezas de Deus. Vamos a uma segunda lição. O valor dos nossos bens materiais diante de Deus é de acordo com a nossa dependência de Deus e de acordo com a nossa responsabilidade diante de Deus. Então veja 2 frases aqui: dependência de Deus e responsabilidade diante de Deus. Pondere sobre isso. Esse é o valor das bênçãos. É quando nós sabemos que temos, porque dele dependemos. Segundo, temos, porque diante dele nós temos que ser responsáveis. Não posso administrar de qualquer maneira, não posso sair depreciando, não posso fazer com que o mundo usufrua disso, que é um outro grande problema, é quando nós temos que compartilhar aquilo que nós entendemos que é de caráter espiritual com o mundo. Isso é muito sério, irmãos. Vão aos pés do Senhor e veja se isso é fato ou não. Veja se isso é correto ou não. Então aqui está o valor. Eu creio que é nesse ponto,
onde muitos cristãos têm falhado. Quero adicionar um texto aqui, em Lucas, capítulo 12, para que nós venhamos examinar. Não podemos ver que aquilo que temos, que Deus tem nos confiado, em que medida for, em que esfera for, é fruto do nosso suor, é fruto dos nossos méritos. Na esfera cristã, tudo vem de Deus, tudo deve ser desfrutado de acordo com o propósito de Deus. Agora, observe aqui Lucas 12, vamos ler a partir do versículo 15. Ele diz: e disse-lhe, olhai e guardai-vos da avareza, porque a vida do homem não consiste na mudança das posses que tem. Agora, por favor, a partir do 16. Ele proferiu uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Olha essa frase: e razoava consigo mesmo. Tem versões que dizem assim: e falava com a sua alma. Está certo. Dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Olhe essa parte do texto. Essa parábola retrata um homem que vive de si para si mesmo. Podemos descrever esse homem aqui em 4 pontos. Primeiro ponto: aqui nós temos um homem cujo prazer é desfrutado na sua alma em relação aos seus bens. Irmãos, aqui está um perigo sutil. É quando nós desfrutamos de um bem material, de uma posse, seja lá o que for, e nós desfrutamos isso com as emoções inerentes à nossa alma. Você diz: irmão, mas onde está errado isso? Não, não está errado, mas aí constitui um caminho perigoso. Porque, irmãos, a alma é uma faculdade nossa, é uma faculdade muito importante. Mas existe uma outra faculdade, mais profunda e interior, que é o nosso espírito. É aqui que está o deleite de Deus, aqui que está o prazer de Deus. A alma de uma pessoa que nasceu de novo, ela tem que sofrer o reflexo da vida no espírito. Ela não pode produzir a vida no espírito. Que a vida no espírito, a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo espiritual, ele não é produzido na alma, ele é sentido pela alma. Você entende? Isso tem a ver com o homem tripartido, porque tudo ocorre na fonte mais interior do nosso ser, nosso espírito. É aqui que está. Mas quando, irmãos, nós não compreendemos o mover espiritual das coisas, nós tratamos tudo de acordo com as nossas emoções. Nossas emoções, se elas não forem derivadas da vida no espírito, elas são sensações almáticas, puramente almáticas. E se são sensações estritamente almáticas, não produzirá um bom fruto diante de Deus, um bom perfume, um cheiro suave diante de Deus. Isso é perigoso, irmãos, porque aqui entra ego. Ego. E aonde opera o ego, onde o ego reina, Deus não é manifestado. Quer entender isso? Estude o livro de Esther. Ali você vai encontrar toda essa figura. Figura do ego, figura da alma, figura do espírito vivificado. Você vai ver ali um rei chamado Assuero. Lê o livro de Esther. Quantas vezes você vai encontrar o nome de Assuero ali? Pelo menos 158 vezes. Você vai encontrar a palavra Assuero, rei, tudo isso aí. 158 vezes. E quantas vezes você vai encontrar o nome de Deus no livro de Esther? Nenhuma vez. Porque onde o ego reina, Deus não está. Agora sabemos que Deus está no livro de Esther, de maneira oculta, soberana e poderosa, com as suas mãos invisíveis, realizando todas as coisas conforme a sua sabedoria e glória. Então, aonde o nosso ego
está exaltado, Deus está escondido, oculto e não é manifestado. Essa é a grande lição que você aprende com o livro de Esther, uma delas. Então, irmãos, aqui está um homem cujo prazer é desfrutar na sua alma. Olhe bem, direi a minha alma, direi para a minha alma, para o meu ego, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Dizer para a alma, dizer para si mesma. Aqui está um homem que é adorador de si mesmo. Ele cultua ele mesmo. Os seus bens é o seu ídolo. Porque onde está o tesouro, está o seu coração. Vamos a uma segunda característica, o segundo ponto que revela esse homem para nós. Aqui é um homem que todos os seus bens estão centrados somente nele. Aqui você vê não apenas um homem que é adorador de si mesmo, mas tudo que ele tem é dele, é só dele. Não há lugar para Deus naquilo que ele possui. Olhe bem, veja os textos. Meus celeiros, meu produto de todos os meus bens, minha alma, tens em depósito muitos bens. Você vê quantas vezes aqui nesses textos faz referência a ele mesmo. Aqui você vê um ególatra, uma pessoa que os bens tornou ele um ególatra, um adorador de si mesmo. Aqui você vê uma pessoa exclusivamente centrada em si. Este é o perigo, irmãos, é o grande perigo de não entender o propósito dos bens à luz da palavra de Deus. Terceiro, esse homem é um louco inconsciente. O louco inconsciente é aquele que vive como se Deus não existisse. Por que esse homem é um louco inconsciente? Porque a palavra aqui, em muitas versões, está insensato. Insensato. Não sei se tem alguma versão aqui que está assim, insensato. É a mesma palavra para louco. Lá no Salmo 14, versículo 1 diz assim: o insensato é aquele que diz no seu coração, não há Deus. Como que nós podemos traduzir isso? Aquele que vive como se Deus nunca existisse. É o ateu inconsciente. Existe um ateu consciente. O ateu consciente é aquele que declara abertamente: eu não creio em Deus. Não é? Mas existe um ateu pior do que o ateu consciente. É o ateu inconsciente. O ateu consciente diz não a Deus. O ateu inconsciente é aquele que vive como se Deus não existisse. O ateu consciente, ele está no mundo. O ateu inconsciente, ele vive no meio da igreja. Estão vendo, irmãos? Esse é o ateu inconsciente. Esse é o ateu que você vê aqui, aquele que confia em si mesmo, aquele que adora a si mesmo, aquele que é centrado em si mesmo. Este é o ateu. Esse é o que o Senhor diz aqui para ele, louco. Olha um quarto ponto. Um homem rico em sua alma, porém pobre diante de Deus. Um homem rico, tudo que ele tinha, todos os seus bens, ele não sabia onde colocar, mas diante de Deus ele era pobre. E por que ele era pobre diante de Deus? Porque ele era alguém que confiava na força e no poder do seu dinheiro. Era um homem que estava confiado na sua capacidade. Vou destruir, vou construir, vou fazer, vou pôr meus bens. Ele achava que ele estava no controle. Ele era louco, porque quem está no controle é Deus. Porque se a morte batesse na porta dele, ele não ia colocar uma arruela no seu caixão. Lembra de Eclesiastes? Diz, tudo que tiver para a mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Porque para a sepultura, onde você vai, não tem como levar conhecimento, não tem como levar bem algum. Está vendo, irmãos? Ou você já viu um féretro passando em uma carreta, levando todos os bens de uma pessoa para enterrar? Lá naquela pequena vala só cabe o corpo do infeliz que morreu, sem Deus. Ou de alguém que o seu corpo será sepultado ali, mas para contentamento, ele estará desfrutando do antigozo daquilo que é a glória da eternidade. Existe uma grande diferença. Esses são os verdadeiros ricos dessa terra. Não é aqueles que acham que tem tudo, é aqueles que Deus tem neles tudo. Lembra aquele homem que vendeu tudo por causa do tesouro, daquele grande campo, onde tinha o tesouro? Por quê? Porque esse homem foi aquele que nele Deus encontrou tudo. Agora, será que Deus, ele olha para nós, ele tem tudo em nós? Ou Deus tem algumas pontinhas das coisas? Será que Deus é dono só de... Você fala assim, Deus, 10% está bom demais, deixa 90% comigo. Irmãos, Deus não é negociante.
Ou ele tem tudo, ou ele não tem nada. E se ele não tiver nada na sua vida, você pode achar que tem tudo, porque você não tem nada. Um dia você vai ver que lá na eternidade você não conseguiu ajuntar nenhum tesouro. Tem um texto em Provérbios que diz assim: honra o Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda. Honrar. Honrar aqui é adorar. Irmãos, que texto precioso é esse? Deus, ele tem que ser adorado com tudo aquilo que ele tem nos confiado. Se ele não for adorado, se tudo que nós temos não é para a glória dele, então é para o deleite da nossa alma. Se a nossa alma se deleita com posses materiais, então nós somos como esse homem aqui, nós somos loucos. Deus olha para nós e diz: louco, louca. Isso é sério, irmãos. Pessoas pobres diante de Deus. Vamos para a terceira lição, irmãos. Nossa vida não pode ser definida pela quantidade de bens que nós possuímos. Nossa verdadeira riqueza, ela tem contornos espirituais. Versículo 15 aqui de Lucas 12, dê só uma olhadinha, e diz: então lhes recomendou, tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Agora observa essa parte do texto, porque a vida, muito importante essa palavra, irmãos, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A palavra-chave para você interpretar esse texto é justamente esta: a vida. Porque vida que é zoe, é vida de Deus. A vida cristã, a vida indestrutível, a vida incriada. A vida, essa vida espiritual é o grande tesouro, porque é nela que Cristo habita, é ali que está o contentamento de Cristo, o prazer de Cristo. E esta vida não é avaliada segundo as posses que alguém tem. Essa vida não é vista de acordo com aquilo que a pessoa possui, se tem muito ou se não tem nada. Porque as pessoas podem dizer: eu sou muito humilde, eu não tenho nada. Isso pode ser uma pessoa extremamente orgulhosa. Se ela subir em cima de uma gilete, ela já se sente dona do mundo. Então ninguém é avaliado diante de Deus, espiritualmente falando, por ter ou por não ter, mas pelo ser. A palavra aqui é vida. Vida aqui é zoe, é vida de Deus. E possuir bens é uma questão de responsabilidade. Que Deus os abençoe, mas espero que essa palavra seja de grande ajuda para todos vocês. E que ela possa alcançar muito mais do que a quantidade de pessoas que aqui estão. Porque existem muitas pessoas que necessitam ser alcançadas por esta palavra.